cima do pilar de estratégias de vendas. E aqui vamos trabalhar com o lado mais estratégico íntimo das vendas. Um lado que muitas vezes você nem imagina que existe, mas os negócios de sucesso e as grandes marcas usam a favor deles para venderem cada vez mais. Um fator importante que você identifica quando você começa a estudar sobre estratégias é que a venda, ela é emocional. E quando você entende que a venda é emocional, tudo que você for trabalhar no seu negócio, porque agora você está com o poder sobre as suas mãos, você vai trabalhar para ativar e falar diretamente com o emocional do seu cliente. Porque no momento em que você fala com o emocional de uma pessoa, quando você ativa o desejo emocional dentro do seu cliente, dificilmente ele diz não. Tá mais fácil para o seu cliente, quando o emocional dele está ativo, passar o cartão, comprar e falar sim, do que ele ter objeções e ficar pensando muito se ele deve ou não deve comprar o que você está oferecendo para ele. Imagina se eu vendesse uma mentoria só para ensinar a fazer um calendário editorial. Eu venderia? Dificilmente eu venderia uma mentoria só para ensinar a fazer calendário editorial. Porque apesar do meu cliente precisar do calendário editorial, o que de fato o emocional dele quer? O emocional do meu cliente com o calendário editorial quer que ele tenha mais vendas. Então, uma mentoria apenas para fazer calendário editorial não faz o caminho emocional ser direto. Ao invés de eu facilitar do meu cliente já comprar o meu serviço, eu dificulto o caminho dele. Porque o emocional dele, o desejo interno, íntimo dele mesmo, é vendas, é vender mais. Então, dentro de uma mentoria onde eu ensino a fazer calendário editorial, mas uma mentoria de vendas, aí sim eu falei com o emocional do meu cliente. Posso ensinar a fazer o calendário editorial, mas eu deixei bem claro para ele no início que o objetivo dele é que ele vai aprender a vender mais. Dessa forma, você começa a entender que o seu cliente, ele sempre quer mais do que de fato ele mostra para você. E é nesse ponto que você vai começar a sair da matrix, que a gente fala. Você vai começar a olhar para o seu cliente não apenas como uma pessoa, como um ser humano de carne e osso, que tem uma família, uma vida e tem dinheiro e vai comprar o seu produto. Você vai começar a olhar para a pessoa, para o ser humano, como um ser emocional, como uma pessoa que tem desejos profundos, desejos íntimos, desejos de satisfazer o ego delas, desejo de satisfazer outras coisas que ela nem imagina que tem e ela está indo em busca de gastar o dinheiro dela para satisfazer isso. Nem todo mundo que vai comprar um produto vai comprar racionalmente ele. É raro isso acontecer. Eu diria que nem acontece. Toda compra que a pessoa faz é emocional. Você compra para satisfazer um desejo emocional. Se você faz isso, e às vezes você faz sem perceber, porque é o emocional agindo, imagine o seu cliente. Imagine o poder que é, a partir de agora, você entender esse lado da estratégia. Você entender que o seu cliente tem emocional sim, e que você, quando vende para ele, vende sim para o emocional dele. Você já fez isso antes. A partir de agora, você começa a ter clareza sobre isso. Entenda que não é errado entender isso. Na verdade, quando você entende que você fala com o emocional da pessoa, você facilita o processo de vendas da sua parte. Porque você consegue agora entender, lembra que eu falei nas outras aulas sobre a intuição, sobre a intuição? A partir de agora, você começa a entender que todas as vendas que você já fez foram emocionais. Só que muitas delas você fez apenas pela sua intuição, foi intuitivo, foi algo natural, algo que você fez ali sem pensar muito. A partir de agora, você começa a pôr uma intenção sobre aquilo.
e você vai trabalhar com realmente estratégias para vender corretamente para o emocional do seu cliente ideal, sem ficar patinando, sambando, mudando cada vez de ação. Você vai falar numa linha cada vez mais estratégica e direto na dor, resolvendo a dor do seu cliente com a solução, porque todo produto soluciona uma dor, e principalmente gerando uma satisfação pelo desejo, porque todo produto também satisfaz um desejo de um ser humano. Um exemplo para ficar mais fácil de você entender quando eu falo sobre falar com a emoção. Imagine uma pessoa que está em busca de uma terapia, que está em busca de falar com um psicólogo, um terapeuta, um profissional da área da saúde mental. Essa pessoa, ela quer resolver um problema que ela tem. Ou seja, o seu atendimento de terapia soluciona um problema. Então, ele cura ali uma dor que a pessoa tem. Ok, até aí fica claro. Seja isso para terapia, seja isso, por exemplo, para o nicho de estética da pessoa que está indo buscar fazer um procedimento estético, está resolvendo uma dor que a pessoa tem. Ficar mais bonita, resolver um problema que ela está tendo emocional, ela quer construir uma casa. Cada nicho atende uma dor. Isso é a primeira camada que você começa a entender na estratégia de vendas, que foi o que trabalhamos até aqui. No próximo passo, que é a próxima camada, você já vai entender o desejo que o seu produto vai resolver naquela pessoa. Então a pessoa, volta lá na pessoa que está indo atrás da terapia. Ela tem uma dor e ela quer resolver essa dor, e a terapia resolve essa dor para ela. Ela vai ter clareza, ela vai sair dali melhor, ela vai trabalhar aquilo durante um longo período que seja. Mas qual é o desejo íntimo, no interior mesmo, aquele desejo que nem a própria pessoa tem noção que a terapia resolve? É o desejo de se sentir amada. É o desejo de saber que pessoas amam ela e que ela sim pode e deve se amar. O desejo do amor. Esse é um desejo íntimo. Qual a diferença a partir de agora que você entendeu que além da dor que você resolve, você satisfaz o desejo do amor do seu cliente? O segredo está na sua comunicação a partir de agora. Tudo que você for falar para o seu cliente, seja em conteúdo, seja durante um atendimento presencial, seja numa ação, seja num evento, em qualquer coisa que você for colocar em prática na sua estratégia de marketing, você vai aplicar técnicas para falar através do emocional, para você falar com o emocional do seu cliente, satisfazendo o desejo do amor. Seu tom de voz vai ser mais gentil. Os posts que você for fazer, as características gráficas, o design dele, as fotos vão ser mais acolhedores. Você vai trabalhar com palavras mais doces e gentis. Você vai trazer para a pessoa a sensação de que, além de você atender ela para a necessidade inicial que ela tem, aquela dor que ela quer resolver, você também vai trabalhar a satisfação do desejo íntimo dela de se sentir amada, de poder chegar e conversar com uma pessoa que inconscientemente vai estar amando ela, mas não amando no sentido pejorativo, amando no sentido de cuidado. Você vai estar cuidando daquela pessoa. Então, quando o seu cliente traz essa emoção e quando você consegue mostrar para ele que você atende isso, sem ele saber, porque é aqui que está o grande segredo, quando você mostra para o cliente sem ele saber que você está resolvendo esse desejo dele, você vende mais. É isso que as grandes marcas, que os grandes negócios trabalham muito bem. Isso que eu estou falando nessa aula para vocês é um dos pilares que existe para você construir uma marca sólida no mercado. Isso é algo que eu vou trabalhar melhor com vocês no pilar de branding. Só que eu estou trazendo nessa aula, nesse pilar de estratégia, porque quando você entende que dentro da venda você vai trabalhar com o emocional da pessoa e que o emocional da pessoa está ligado a um desejo íntimo que nem ela sabe que tem e que você é capaz de ativar esse desejo, você vai vender mais e vai vender para a pessoa certa. Esse é o grande segredo. Quando você tem esse conhecimento que você está tendo a partir de agora, você vai saber trabalhar melhor suas estratégias
em tudo o que você for fazer. Você vai falar diretamente com o cliente ideal para o seu negócio. A tarefa dessa aula é você refletir sobre os clientes que você tem, os clientes que você quer atender e quais são os desejos que você satisfaz intimamente no seu cliente. Na próxima aula, eu vou trazer para você os 7 desejos universais. Mas nessa aula, antes de você partir para a próxima, anote o que você interpreta como desejo. Busque refletir sobre o que de fato o seu cliente quer quando ele vai até você, quando ele vai comprar o seu produto ou seu serviço. E não somente isso, a tarefa dessa aula também é que você conheça mais o seu cliente. Quando você se permite conhecer o seu cliente, quando você se permite conversar com ele, saber, perguntar sobre a família, sobre gostos, sobre os hábitos, sobre o que o cliente tem, você cria uma certa relação de intimidade com ele. E isso te entrega uma bagagem riquíssima de conhecimento sobre o seu cliente. Você não precisa fazer isso com todos os clientes. 1, 2, 3 clientes que você faça isso da sua cartela de clientes já vai te trazer informações riquíssimas que com certeza você vai identificar padrões de desejos e dores semelhantes em todos os clientes. Então, lembrando, você vai identificar os desejos do seu cliente, essa é a tarefa número 1. E a tarefa número 2 é executar uma estratégia de comunicação com o seu cliente para que você conheça melhor com quem você está trabalhando.